Falar hoje sobre números racionais e números decimais também. Porque às vezes, por necessidades até da evolução humana, nem tudo pode ser inteiro. As coisas precisam ser divididas. E quando se dividiu coisas inteiras, se criou várias formas de registro. A forma que a gente mais usa é o racional. Então vamos supor que eu tenho, faça de conta que isso está bem divididinho, uma coisa dividida em 4 partes, mas eu preciso apenas de uma delas. E isso cria um tipo de número onde eu coloco quantas partes eu dividi o inteiro? Na linha de baixo, o chamado denominador. Denominador porque é ele que dá o nome à fração. E em cima eu tenho o numerador. Numerador, o número de partes que eu usei, peguei, calculei. No caso aqui, 1/4. Assim nós podemos fazer frações de vários tamanhos. Eu posso ter 9 partes de um total de 15. Eu posso ter 96 partes de um total de 548. Eu posso ter frações de qualquer tipo. Sempre embaixo eu tenho o total de partes, em que o objeto, a coisa, o valor, o terreno, a população, seja lá o que for, foi dividido. E em cima, quantas partes foram usadas, tomadas, calculadas. Nomenclatura das frações. Elas usam com o denominador 1, que por definição existe, mas eu não... Do denominador 2 até o 4, eu uso os seguintes nomes: meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Quantos? Depende da situação. Eu posso ter 1 meio, eu posso ter 2 terços, eu posso ter 1/4, eu posso ter 3 quintos, eu posso ter 4 sextos, 5 sétimos, 3 oitavos, 2 nonos, enfim, depende da situação. Os números especiais que têm o denominador como um múltiplo de 10, seguem também essa situação ordinal, décimos, centésimos e milésimos. Mas os outros valores todos, 11, 12, seguem a finalização avos. Então, se eu tiver isso aqui, 3 partes de 17 que eu tinha, 3, 17 avos. Qualquer número que não seja um desses, a leitura é avos. É dessa leitura, inclusive, e para separar a fração de matemática financeira, que o nosso decimal lá no dinheiro ganhou o nome de centavo, para não misturar com o centésimo dos números, tá bom? Então, cuidado com isso. A definição é simples, mas precisa ter algum cuidado quando se lê enunciados, quando se representa números, para fazer a correta conversão. Outra coisa importante é que, além dos números racionais, a outra forma de dividir quantidades que o ser humano criou foi o número decimal. Então, assim como eu posso ter 1/10, eu tenho também os números decimais, onde eu tenho ali centena, tem números maiores, unidade de milhar, dezena de milhar, mas eu tenho centena, dezena, unidade, e depois eu tenho décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e por aí vai. E eu tenho, na representação na língua portuguesa, uma vírgula para separar a parte inteira de parte decimal. Parte decimal que pode ser transformada em fração. Então, se eu tenho assim, se for dinheiro, eu vou dizer R$1,25. Centavos, centavos, lembra? Centésimos. Eu tenho que transformar esse número, se eu quiser, em fração. Eu sei que todo decimal, quando eu transformo em fração, ele vai ter aqui embaixo
um múltiplo de 10. E como eu sei quantos zeros eu terei aqui? Pela parte que é menor do que a unidade. Eu tenho duas casas menores do que a unidade. Eu cheguei na casa do centésimo. Se eu cheguei na casa do centésimo... Ah, professora, mas em cima eu tenho 3 algarismos e embaixo eu só tenho 2 zeros, porque este aqui, ele não faz parte do decimal. Ele é inteiro, não tem problema. Outro exemplo, vamos supor que eu tenha assim, 23,148. E eu quero transformar em fração. Eu vou usar aqui todos os valores, todos os algarismos. 23.148, o quê? Eu vou olhar décimo, centésimo, milésimo. Ora, são 3 zeros. O total de casas após a vírgula é o total de zeros aqui no denominador. É uma conversão bem simples. O contrário também. Se eu tenho assim, 629 décimos, e eu quero transformar isso num número com vírgulas. Se eu tenho décimos, eu tenho só um zero. Eu terei só uma casa depois da vírgula. Ah, eu tenho 8.524 centésimos. Eu terei 8, 5, 2, 4, 2 zeros, 2 casas, décimo, centésimo. Porque é centésimo, eu cheguei até o centésimo. 85 inteiros e 24 centésimos. Não é difícil essa conversão. Treinem com calma, isso é tudo muito simples. A leitura, o treino, a comparação, a representação. Divirtam-se.